Questão número 4. Nessa questão número 4, ela começa dizendo: um dos conceitos utilizados na programação orientada a objetos é a sobrecarga de métodos. A respeito do mesmo, é incorreto afirmar que. Então, está se falando sobre um dos conceitos de POO, que especificamente é sobrecarga de métodos, e está se perguntando o que é incorreto afirmar. Então, na realidade, está se buscando entre as alternativas aquela que está incorreta. Vamos analisar a primeira alternativa. Alternativa A. É permitida a sobrecarga quando os números de parâmetros dos métodos de mesmo nome são iguais. Ou seja, ele está querendo saber o seguinte: eu tenho dois métodos com o mesmo nome, porém os números de parâmetros são iguais. Eu tenho 5 parâmetros no primeiro e 5 parâmetros no segundo, parâmetros de entrada dos métodos. Isso é permitido? Sim, é permitido, sem problema algum. O único detalhe é que a tipagem desses parâmetros não pode ser exatamente igual. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois métodos de nome calcular, por exemplo, onde o primeiro calcular receba 2 inteiros e o segundo calcular também receba 2 inteiros. Nessa situação, onde os dois métodos na mesma classe que recebam os dois parâmetros e os dois parâmetros são iguais, né, tanto um quanto para o outro, aí sim nós temos um problema. Mas se, por exemplo, um receber um inteiro e um double, e o segundo receber um double e um inteiro, já alternando a ordem entre eles, isso é permitido, já é possível se fazer. Então, não é a questão do número de parâmetros, mas sim da tipagem destes e principalmente da ordem que eles estão na chamada do método ou lá na declaração dos métodos que são feitos dentro da classe. Então, a questão A, a alternativa A, está correta. A B, os nomes dos parâmetros podem ser iguais. Sim. Imaginem lá que eu tenho o método calcular, onde eu tenho dois parâmetros, o parâmetro N1 e N2. Não importa o nome desses parâmetros, o que importa é o tipo. Então, se eu tenho calcular int N1, int N2, depois eu não vou poder ter um outro método calcular com dois inteiros. Mesmo que eu tenha um calcular int A, int B. Não importa o nome do parâmetro, e sim a tipagem. Como eu tenho int e int no primeiro, depois int e int no segundo, eu não posso ter esses dois métodos na mesma classe, porque a linguagem não vai saber qual método que ela vai chamar quando for invocado o método. Então, o nome do parâmetro pode ser igual. O que não pode ser igual é o tipo ou a tipagem, a ordem de tipagem dos parâmetros. Então, a alternativa B também é correta. Alternativa C, os tipos de parâmetros devem ser diferentes, inclusive levando-se em consideração a ordem dos mesmos. Os tipos dos parâmetros devem ser diferentes, aquilo que eu acabei de dizer, né? Inclusive levando-se em consideração a ordem dos mesmos. Então, por exemplo, se eu tiver um método calcular sem nenhum parâmetro, e depois eu quiser fazer um outro método calcular também sem nenhum parâmetro na mesma classe, não vai ser permitido. Agora, se eu tiver um calcular sem nenhum parâmetro, depois na sequência um calcular apenas com int, ele permite sem problema nenhum. Então, os tipos do parâmetro e a ordem são necessários para que sejam diferentes para que isso funcione perfeitamente. Então, a alternativa C também é válida. Alternativa D. A execução dos métodos será definida pelos parâmetros que forem passados quando outra parte do código invocar o método. Sim. Vamos imaginar, eu tenho o método calcular sem nenhum parâmetro e o calcular passando o inteiro. Se em outra parte do meu código eu chamar o método lá calcular, abre e fecha parênteses, vai ser executado o método que não tem nenhum parâmetro. Se eu chamar o calcular com o número 5, por exemplo, ele vai executar o calcular que tem como parâmetro um número inteiro. Então, essa é a diferenciação que ele faz na hora da chamada do método, na hora de invocar o método necessário dentro da programação. Então, a alternativa D também é válida. E é caracterizada como dois ou mais métodos que possuem o mesmo nome, independentemente da classe em que estejam. Então, a sobrecarga de métodos é realmente caracterizada por dois ou mais métodos, não precisa ser só dois, pode ser mais, 5, 20, 30, 3, isso não importa, tá? Então, precisam ter dois ou mais métodos com o mesmo nome,
Então, por exemplo, calcular e calcular. O problema é esse independentemente da classe em que estejam. Só é considerada sobrecarga quando eu tenho dois ou mais métodos com o mesmo nome na mesma classe. Ou quando, por exemplo, eu tenho uma classe A, que tem um método calcular, e eu faço herança para a classe B, também para um método calcular. Aí, se na classe A eu só tenho um método, o método calcular, mas na classe B, que herdou de A, eu vou lá e escrevo um outro método, lembrando que tem que ter tipo de tipagem de parâmetro diferente, aquela história toda, eu vou ter aí uma sobrecarga também, porque existe uma herança, então tudo que estava em A veio para B, por herança, e eu acabei definindo um novo método calcular também em B. Então eu pego o que eu tenho por herança, adicionalmente eu tenho o outro método que eu defini dentro dessa classe. Então, fora essa questão da herança, eu não posso ter, por exemplo, imaginem que as classes A e B não fossem, não tivessem relacionamento nenhum de herança. Na classe A eu tenho o método calcular e na classe B eu também tenho o método calcular. São totalmente distintas, uma classe não tem nada a ver com a outra, então esses métodos podem existir e isso não vai ser uma sobrecarga de métodos. Então, em razão desse, independentemente da classe em que estejam, essa alternativa E está incorreta. Logo, ela deveria ser a marcada. Até o próximo vídeo.